Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos vem logo depois dos Evangelhos, né? É o quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos, uma das cartas do evangelista Lucas, o doutor Lucas, né? Que era médico e pregador do Evangelho. Amém? Atos 3, eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou na hora nona. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada de Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, verso 4, olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinham acontecido. Diga comigo: glória a Deus pela palavra de Deus. Mais uma vez, glória a Deus pela palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia conta que os apóstolos Pedro e João estavam subindo nas 3 horas da tarde, uma das 3 horas que tinha. O povo judeu tinha 3 horas do dia para ir ao templo, tinha 3 cultos, aconteciam 3 cerimônias, uma de manhã, uma tarde e uma no final da tarde, para ter os sacrifícios, ter o louvor e a adoração daquela época, ter os ensinamentos daquela época, enfim. Pedro e João estavam num desses cultos, chegando no templo. Eles estavam indo para orar, e eu posso deduzir que eles também estavam indo para pregar, de alguma forma pregar o Evangelho, porque eles estavam obedecendo o ide de Jesus, estavam de 2, é a forma que Jesus ensinou eles a obedecer o ide, vão sempre de 2 em 2, Jesus mandou e enviou eles de 2 em 2, e eles foram para o templo para fazer as suas orações e também para ter uma oportunidade de pregar o Evangelho. E veja que isso aqui, esse fato, esse milagre acontece logo depois de Pentecostes, logo depois do Espírito Santo ter descido sobre eles. Eles antes estavam amedrontados, eles antes estavam escondendo das autoridades, sejam elas do Sinédrio ou romanas, estavam esperando também se cumprir a palavra de Jesus na vida deles, o derramar do Espírito Santo. Então houve o derramar, e já eles não ficavam mais escondidos, pelo contrário, o coração deles estavam cheios de valentia, eles pediam para o Senhor para anunciar o Evangelho com intrepidez, eles estavam cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo tinha sido derramado sobre a vida deles. Então algo diferente ia acontecer, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando a nossa vida reflete o transbordar do Espírito Santo, coisas diferentes, sobrenaturais, miraculosas acontecem nas nossas vidas. E Pedro e João foi no templo nessa circunstância, e um homem, e a Bíblia diz no decorrer do texto, depois você pode ler em casa, que ele já tinha mais de 40 anos, não era um jovenzinho, estava sendo colocado novamente, coisa que era feito diariamente, na porta formosa, na porta chamada Formosa do templo,
para pedir esmolas. Um homem que de alguma forma era usado, seja por sua família, seja por amigos ou por conhecidos, que era colocado na porta chamada Formosa para pedir esmolas. A porta Formosa era uma porta que separava o pátio dos gentios e que dava entrada para o pátio das mulheres. Os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, não poderiam passar daquela porta. E também aqueles que eram considerados impuros, aqueles que eram considerados com a vida de pecado, não poderiam passar daquela porta. Por isso que o paralítico era colocado ali. Havia uma proibição na lei, naquela época, de que entrasse a partir daquela porta. Então ele ficava naquela porta, e sabendo que havia um grande movimento, gente entrando e saindo, gente indo para os cultos, gente indo para as celebrações, ele ficava lá esperando receber esmolas. O sustento dele provavelmente vinha daquilo, não só dele, mas daquelas pessoas que o usavam a condição dele para isso. Quantos de nós muitas vezes nos sentimos usados por outras pessoas, por parentes, por pessoas do trabalho, por relacionamentos amorosos que não deram certo ou que não era para dar certo, por pessoas tóxicas, né? Que é normal agora falar. Nos usam nossa situação, usam nossa circunstância, passam por cima da gente. Esse rapaz estava sentindo isso. Mas naquele dia, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Não era a primeira vez que eles se encontravam, mas foi a primeira vez que chamou a atenção do outro. Por que você fala isso? Porque Pedro e João tinham costume de ir no templo, e aquele rapaz há muitos anos era colocado ali para pedir esmolas. Então provavelmente uma hora ou outra eles se esbarraram, se encontraram, pelo menos se viram. E dá a entender no texto também que esse rapaz, esse homem de 40 anos, era conhecido por toda Jerusalém. Mas naquele dia algo especial aconteceu. Aquele dia algo especial aconteceu. 2 homens, a igreja cheia do Espírito Santo, entrou na vida daquele rapaz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deixa eu ir mais fundo. Vocês me permitem eu ir mais fundo? Amém? Vamos lá então. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, passam. E esse rapaz, a Bíblia diz que ele, no limite que ele não podia entrar, ele chama de alguma forma a atenção de Pedro e João. A Bíblia diz no verso 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, com o olhar de misericórdia, com o olhar da igreja. A igreja precisa olhar para as pessoas que precisam, a igreja precisa se voltar para as pessoas necessitadas. É uma das ações do Espírito Santo quando ele visita a igreja. Você vê em 3 passagens diferentes de Atos que a igreja é levada pelo Espírito Santo a suprir a necessidade das pessoas. E quando eu falo de necessidade das pessoas, não estou falando apenas de necessidades naturais, não estou falando apenas de solidariedade, que é importante, eu estou falando também de necessidades emocionais, eu estou falando sobretudo de necessidades espirituais, porque a obra de Cristo Jesus é completa. Pedro e João olham para ele, fitam os seus olhos nele, e a primeira coisa que Pedro e João falam para aquele rapaz é: olha para mim. Provavelmente aquele rapaz olhava para baixo, não se sentia digno, já estava acostumado a pedir esmola, tinha lá o seu jeito de fazer. Olha para mim. Mude a direção dos seus olhos, mude a direção da sua visão, pare de olhar para baixo, pare de olhar para onde você está olhando e olha para mim. A gente vê isso direto na Bíblia. Deus aparecendo para Abraão em Gênesis capítulo 13, dizendo: olha, ergue os olhos, mude a direção dos seus olhos, ergue os olhos, e toda a terra que você vê, toda a terra que os seus olhos alcançarem, eu vou te dar. Mude a direção do seu olhar, mude os seus olhos, olhe para mim.
Não olhe para a sua situação, não olhe para a sua circunstância, não olhe para a sua deficiência, não olhe para a sua necessidade ou pelo seu sofrimento, não olhe ou não dê atenção para que os outros falem de você. Mude a direção dos seus olhos, mude a sua visão. Quando você se olhar como um derrotado, você vai ser um derrotado. Deus fala para você em todas essas coisas, ou melhor, por meio dessas coisas Ele te faz mais do que vencedor. É o olhar que Deus tem para você, te fazer mais do que vencedor em todas as circunstâncias. Mas se o seu olhar estiver para baixo, você nunca vai enxergar isso. Paulo diz que o nosso olhar, a nossa mente tem que estar nas coisas do alto, tem que estar nas coisas de Deus, tem que estar em Cristo Jesus. Se você quer que uma intervenção divina aconteça na sua vida, como aconteceu na vida daquele rapaz de 40 anos, você precisa mudar a direção dos seus olhos. Você precisa se ver diferente. Então eu vou começar a me ver bonito. Então eu vou começar a me ver inteligente. Vou começar a me ver como um galã de novela. Não tem nada a ver, meu irmão. Não é a sua visão. É você passar a ter a visão de Cristo Jesus. Deu para entender a diferença? Não é aquilo que eu acho, é buscar aquilo que Ele acha de mim. Não é do jeito que Ele me vê, não é do jeito que eu me vejo. É buscar ver da forma que Ele me vê. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Essa visão, olha para mim. E eles voltam os olhos para Pedro e João, e Pedro e João, cheio do Espírito Santo, fala para eles: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Deixa eu voltar só um pouquinho, porque a Bíblia diz que ao voltar o olhar para Pedro e João, ele volta com atenção e esperando receber alguma coisa. Com atenção e com esperança. A minha visão em Deus tem que ser sempre uma visão atenciosa com as coisas que Ele está fazendo, com as coisas que Ele está ensinando, com as coisas que Ele considera importante e com a esperança que Ele vai agir na minha vida. Deu para entender? O olhar dele se volta com atenção a Pedro e João e com esperança, esperando receber alguma coisa. Se volta com atenção naquilo que Deus poderia fazer e com a esperança das coisas que se esperam. E Pedro e João fala: não tem nem ouro nem prata. Pedro fala, a Bíblia diz que foi Pedro: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aí vem outra coisa para a igreja, vem a mensagem para a igreja, para mim e para você que fazemos parte da igreja. Nós precisamos ter Jesus para ministrar Jesus. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Aquilo que nós não temos, a gente pode até fazer um teatrinho, né? Mas no final das contas, ninguém é bobo, todo mundo percebe. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Então é um chamado para a igreja, é um chamado para os discípulos dele, ser cheios de Jesus, para poder ministrar a Jesus a outras pessoas. Deus está chamando você para ser cheio dele, para você ministrar ele para a sua família. Deus está chamando você para ser cheio de Jesus, para ministrar Jesus das pessoas que trabalham com você. Deus está querendo que você seja cheio de Jesus, para ministrar Jesus no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, na sua vizinhança, na sua cidade. Para isso você precisa ser cheio dele. Cheio dele. Sabe, irmãos, Deus quer que a igreja vá mais fundo. Deus quer que você vá mais profundo na intimidade com ele, no relacionamento com ele, no conhecimento dele. Deus não quer você no raso. Deus não quer você no raso da espiritualidade. Deus não quer você no baixo da montanha. Eu não sei como é que fala, irmãos. Baixo da montanha é o quê? No vale? No vale. Ele quer que você sobe a montanha.
Ele não quer você lá embaixo dizendo: Moisés, fala comigo. Não, Ele quer que você suba para ouvir Ele falar direto com você. Vocês estão me entendendo, irmãos? Seja cheio de Jesus. Ah, mas eu vou levar para o bispo orar, porque o bispo é cheio de Jesus. Ah, eu vou levar para o pastor orar, porque o pastor é cheio de Jesus. Amém, irmãos. Mas Deus não quer apenas que o bispo, ou o pastor, ou o apóstolo seja cheio de Jesus. Deus quer que você, como dona de casa, ou como empresário, ou como advogado, ou como médico, ou como jornalista, ou como estudante, ou como qualquer outro emprego, seja cheio de Jesus, para ministrar a Jesus. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Eu tenho Jesus Cristo no meu coração, eu sou cheio de Jesus, então em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te ordeno, levanta e anda. Aí acontece algo interessante, porque a Bíblia diz que Pedro pega na mão dele. A Bíblia diz, quer ver? Verso 7: segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. A Bíblia diz aquilo que é umas loucuras. Se a gente for pela lógica humana, tem umas loucuras. A Bíblia diz que Pedro pega na mão dele e puxa ele, e levanta ele. Sabe, irmãos, nós precisamos muitas vezes de empurrãozinhos naturais na nossa fé. Precisamos de gente para nos ajudar mesmo, a pegar na nossa mão, dar uma puxada na gente, para dar uma empurrada na gente. Tem crente que é igual o Caco, só pega no tranco. Uma incentivada, uma ministração de fé, mas tem que saber como fazer. Elias, o grande profeta Elias, todo mundo sabe que passou por um vale de depressão, que todos os estágios de depressão estavam na vida dele, descrito no texto, é impressionante. Mas quando o anjo aparece para ele a primeira vez, só dá comida para ele e deixa ele dormir mais um pouco. O anjo não chega nele e fala assim: ô, seu deprimido, vai lavar uma roupa, como é que é, meio quilo de trouxa de roupa, isso é falta de fazer. Tem gente que às vezes fala isso para uma pessoa que está deprimida, achando que está ajudando ela. A minha avó, que já faleceu, achava que depressão era falta de trabalho, coisa dos antigos. A pessoa está deprimida, cria vergonha na cara, rapaz. Já viu o pedreiro ter depressão? Levanta. O anjo não fez isso não. O anjo chegou, acordou Elias, come, agora descansa mais um pouquinho. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que saber como fazer. Se o anjo soube como fazer, você também tem que saber como fazer. Mas muitas das vezes a gente precisa de um empurrãozinho na fé, alguém para puxar a gente, para dizer assim: vou te levar na igreja, vou fazer a campanha com você, vou no culto com você, vou ficar do seu lado. Não liga para mim de noite que eu vou estar orando por você. Vocês estão entendendo? E esses empurrãozinhos são atitudes naturais, não são espirituais, naturais. É dar carona, é fazer um lanche e levar na casa do outro, é passar um café quente. Irmãos, uma das coisas que o texto de Elias descreve é: não despreze o poder espiritual que há numa boa comida e numa boa dormida. Vocês estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz que Pedro vai lá e puxa ele pela mão, dá um empurrãozinho, aliás, dá uma puxadinha, né? Puxadinha. Às vezes a gente precisa disso. Bom, aí ele começa a firmar o joelho dele, as pernas dele,
e aí vem o sobrenatural. Teve o natural e depois veio o sobrenatural. A Bíblia diz que ele dá um salto. Foi um ato de fé. Um paralítico, é um paralítico, depois você vai ver no texto que é um paralítico de nascença, dá um salto de fé. Ele dá um salto, porque o poder de Deus se manifesta quando nós agimos na fé. A fé é que move a mão de Deus na nossa direção. A fé é que causa um milagre nas nossas vidas. Não é a circunstância, não é sentar na porta do Templo Formosa, não é ficar esperando alguma coisa sem fé. É a fé que move a mão de Deus na nossa direção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Porque é necessário que aquele que tem fé se aproxime dele, crendo que ele existe, que se torne o quê? Galardoador daqueles que o buscam, que se torne abençoador, que responda. Se eu quero que Jesus entre na minha vida, eu tenho que ter um salto de fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter o sobrenatural. O que Santo Agostinho falava: fé é você botar o pé e esperar Deus fazer o degrau. Você não está vendo degrau, não está vendo ponte, não está vendo nada. Eu vou confiar em Deus. Eu coloco meu pé e Deus vai fazer o degrau. Eu coloco meu pé e Deus vai fazer a ponte. Isso é fé. E o que move a mão de Deus é a nossa fé. E o que vai fazer o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida é a sua fé. Veja que Jesus, quando curava, a Bíblia usa a expressão vendo-lhes a fé. Ou Jesus dizia: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Ou nem Israel viu tamanha fé, porque o que move a mão de Deus é a sua fé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Se você quer viver sobrenatural na tua vida, você precisa ser cheio de fé. E fé é confiar. Ele dá um salto, e ele dá um salto, e ele começa a louvar a Deus. E ele começa, a Bíblia diz que ele anda, mas eu imagino até que ele correu. Ele começa a andar, e olha o que é maravilhoso: ele passa a Porta Formosa. Pela primeira vez na vida, ele pode entrar no templo, ele pode entrar no pátio dos judeus, ele pode entrar no pátio que se aproxima dos sacrifícios, que se aproxima do culto, porque ele deixou de ser uma pessoa pela lei considerada impura, e ele entra com Pedro e João dentro do templo. A obra de Jesus nunca é incompleta. Jesus não quis, através de Pedro e João, curar apenas aquele rapaz. Jesus quis trazer dignidade àquele homem. Jesus quis restabelecer o seu direito de filho de Deus. Quando Jesus morreu e o véu se rasgou de cima para baixo, Ele nos deu acesso a Deus, independente das nossas circunstâncias, através do novo e vivo caminho, chamado Jesus Cristo. Eu posso entrar em qualquer porta que leve a Deus. Não tem mais separação. Eu não preciso ficar parado no pátio por causa dos meus defeitos, ou ficar parado aqui na Porta Formosa esperando que alguma coisa aconteça. Não, Jesus já me fez o caminho. Ele entra no templo, pela primeira vez ele entra no templo, ele louva o Senhor dentro do templo, ele faz um escarcéu de alegria, ao ponto da cidade toda mexer e vir e prender Pedro e João. Levou Pedro e João para um interrogatório. E eles mandam que Pedro e João não falassem sobre Jesus. Depois você lê a história toda. E Pedro dá aquela resposta maravilhosa: importa obedecer a Deus, mais obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, querido, eu vim aqui hoje, estou terminando com isso, dizer para você
que o mesmo Deus que operou algo maravilhoso na vida daquele rapaz, que esperou 40 anos para que acontecesse algo extraordinário na vida dele, está aqui hoje e quer fazer você entrar na porta do templo que estão impedindo você de entrar por alguma circunstância, para que você possa ter sua vida de fato transformada, realizada dentro da plenitude de Deus. Ah, bispo, eu acredito que quando Jesus voltar eu vou morar com Ele no céu, aí eu vou receber meu galardão, vou receber minhas pedrinhas na coroa. Amém, eu também acredito, é isso mesmo, e a gente tem que viver assim. Maranata, que Jesus volte hoje, mas a promessa não é apenas isso. A promessa também diz que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. A promessa é salvação eterna, glória a Deus por isso, mas também é vida em abundância. A promessa é também: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mude os seus olhos, mude a direção da sua visão, esteja atento ao que Deus quer fazer. Esteja esperançoso com o que Deus quer fazer e dê um salto de fé. Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Ele te ama tanto que Ele enviou o Filho dele, unigênito, para que morresse por nós. Não existe maior amor do que esse. Não existe maior entrega do que essa. Não existe. Ele tem algo tão extraordinário para você. Mude a direção dos seus olhos. Esteja atento ao que Deus quer fazer. E seja esperançoso ao que Deus quer fazer. Deixe alguém te dar um empurrãozinho se for o caso, mas dê o seu salto de fé também, em nome de Jesus. Amém?